Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar e se fazer presente através de mais uma ministração, que Ele possa falar direto ao nosso coração e quem sabe assim trazer explicações e revelações e para aquilo que está escondido, para aquilo que ainda não conseguimos entender, que Ele seja luz para os nossos caminhos no dia de hoje. É o que eu desejo, é o que deseja o meu coração. Vamos embora lá, vamos para mais uma conversa. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo. Quero ler com vocês o capítulo 13 de Mateus e nós vamos ler dois versos apenas, 34 e 35. Diz assim: Jesus sempre usava histórias e comparações como essa quando falava às multidões. Na verdade, nunca lhes falava sem usar parábolas. Cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio do profeta: eu lhes falarei por meio de parábolas, explicarei coisas escondidas desde a criação do mundo. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. E particularmente, eu quero dizer para vocês que fiquei surpreendido do Senhor trazer essa palavra para mim. E creio que talvez possa trazer surpresa ao coração de alguns aqui. Ela vem no capítulo 13 do evangelista Mateus. E logo depois da parábola do joio e do trigo, parábolas como aquela da plantação aonde a semente cai, dos 4 terrenos, o pedregoso fora do caminho, o entre os abrolhos e espinhos e na terra fértil, que tipifica os 4 tipos de coração. Ele traz também a parábola da semente de mostarda e a parábola do fermento. 4 parábolas que representam o reino de Deus. E logo depois ele termina o capítulo escrevendo. E passa de forma desapercebida, muitas vezes para nós, essas palavras, a qual o próprio Mateus quis incluir aqui num capítulo tão importante para nosso aprendizado e para nosso ensino. Ele traz esses versos porque explica muito bem o que o Senhor está fazendo, o processo da nossa vida, a nossa vida. Em 2 versos, é praticamente assim, quando a gente mergulha na palavra, é muito bom, porque conseguimos trazer a consciência, ou seja, o Senhor consegue trazer a nossa revelação, aquilo que talvez esteja escondido para nós mesmos. E muitas vezes ele faz assim, tudo que ele nos submete ao processo é para despertar dentro do nosso coração coisas que estavam escondidas. Por exemplo, eu sei que tem pessoas aqui que já descobriram uma força muito maior do que pensavam ter, porque já, quando olham para a história, falam, já era para me ter parado se o Senhor não tivesse comigo, e descobriram que era muito mais forte daquilo que pensavam que era. E pensando nisso, eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a esse texto. Diz assim: Jesus sempre usava histórias e comparações como essa quando falava às multidões. E sabe por que me surpreende, irmão? Porque Deus continua usando o testemunho do fiel para falar aos corações. Não mudou nada. É muito atual. Na verdade, é Billy Graham que fala que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Aleluia! E ele continua usando histórias. O dedo de Deus continua ativo, continua escrevendo histórias que impactam os nossos corações, que é capaz de transformar a nossa maneira de pensar, que é capaz de nos mostrar que existe um Deus no mais alto e no mais sublime céu, que está no controle de tudo e de todos e que não se deixa ser surpreendido. Mas por que, Alisson? Por que ainda não aconteceu na minha história? Bom, eu creio que um versículo pode responder essa indagação. Estamos no processo, irmão, como os discípulos estavam aprendendo com o mestre para chegar nesse ponto da história. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas. Para serem minhas, nós somos dele,
minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha, eu não creio que antes de conhecer Jesus, os discípulos poderiam ter saído ali da região da Galileia. Eles moravam ali em Cafarnaum e trabalhavam como pescaria, mas o que o Senhor está falando é que abrangerá muitos outros lugares, inclusive aos confins da terra, lugares que eles nunca esperavam estar. Tudo porque o Espírito Santo desceria, porque eles seriam dele, testemunhas dele. Então tenha calma, meu irmão, tenha calma, minha irmã. Saiba que o Senhor está te conduzindo a um processo. Você está em um período de restauração, como os pescadores passaram para se tornarem fishermen, pescadores de homens, e serem elevados a um patamar muito mais alto. A palavra fala, olha o que a palavra diz, continua falando: na verdade, nunca lhes falava sem usar parábolas. Tinha uma intenção, irmão, tinha um propósito, que era principalmente blindar aquilo que estava sendo ensinado daqueles que não precisavam saber, ou seja, dos inimigos e do inimigo, que é curioso, que quer saber o que o Senhor está fazendo na nossa história. E uma parábola é isso. O parábola é uma analogia, uma história que compara. Você percebe que ele trata como fazendeiro, né? Nessa questão, Paulo trata do escravo e muitas outras analogias, muitas outras comparações, muitas outras parábolas são contadas ao longo da narrativa bíblica. E muitas vezes ele usa muitas coisas ao nosso redor para falar ao nosso coração. Irmão, por quê, irmão? Por quê, minha irmã? Você já se perguntou? É porque uma linda história são as chaves que abrem as portas de um coração desacreditado. Uma linda história são as chaves que abrem a porta de um coração que está endurecido pelas pancadas da vida. É o testemunho do fiel, irmão. É o testemunho do fiel, minha irmã. É um testemunho de fé e superação. Vocês já viram? Nós estamos em período de Olimpíadas. Eles usam muito essas histórias para contar de uma pessoa que se ergueu, meu irmão, do pó, com muita força, treinou lá e se tornou o primeiro do mundo. Aquilo mexe com o nosso interior, aquilo mexe com o nosso coração, porque nós olhamos e vemos que são simples pessoas, são fishermen agora, mas foram pescadores de peixe. Quem pode pescar um peixe? Qualquer um que quiser, qualquer um que pegar uma vara, qualquer um que ousar ir para a beira do mar. Isso está disponível, temos liberdade para fazer isso. Agora, fishermen, somente com o mestre. Mas continuamos sendo comum. E o que é em comum? É o Espírito Santo. Colossenses 1:27, Cristo em nós, a esperança da glória. O que é em comum? Jesus não é nada comum. Aonde Jesus chega, apenas para contar uma história, ele pode mudar os corações, ele pode abrir o coração. Olha, e é justamente isso, irmão. Uma linda história que o Senhor está escrevendo aqui. Eu tenho plena convicção de que o Senhor está escrevendo muitas histórias ao mesmo tempo. Sabe, que vão fazer corações arderes por aí e fazer com que eles se entreguem ao Senhor, para também o Senhor escrever uma história. A caneta de Deus está em ação e está escrevendo histórias. Olha o que diz em Provérbios capítulo 11, versículo 30. A palavra do Senhor Deus diz o seguinte: o homem justo é como a árvore da vida, e aquele que é sábio conquista almas. Vocês percebem a profundidade do salmista? Um homem justo é aquele que é justificado, somente aquele que anda com Jesus. Na nossa justiça própria, não tem como ser justa. E ele é a árvore da vida, ou seja, os frutos dele trazem vida para outras pessoas. E aquele que é sábio, que sabe que é a árvore da vida, consegue espalhar isso, conquistando almas para o Mestre. E por isso que Jesus usava dessa forma.
E a respeito disso, a palavra do Senhor Deus diz, no versículo 35, continuando a história: cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio dos profetas. E o que é um profeta, irmão? Na essência da palavra, é um contador de histórias. Talvez histórias que nem aconteceram ainda. Na maioria das vezes que nem aconteceram, porque quem é que pode falar? Quem é que pode anunciar corajosamente coisas que não viram, senão uma pessoa que esteve no futuro e voltou de lá? Quem é que pode? Quem é que tem tão grande a ousadia? Quem é que fala dessa forma, senão quem anda com Deus? Eu creio que Deus está levantando aqui uma geração de profetas ousados que vão anunciar as obras maravilhosas do autor da criação, com muito poder, com muita honra e com muita glória, sem medo do que o inferno pode fazer, sem medo de avançar, porque sabe que a mão que escreve essa história é poderosa para guardar. Eu quero repetir, é poderosa para guardar. 1000 cairão à tua direita e 10.000 ao teu lado, mas tu não será atingido, porque quem escreve a sua história é o Todo-Poderoso Deus, é o leão da tribo de Judá, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e com ele ninguém pode parar, a morte não o pôde deter. Raço cantaranda cheio. Rabada soia. Quero ler mais uma vez. Cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio do profeta. Tudo o que foi declarado se cumprirá. Eu quero repetir. Tudo o que foi declarado se cumprirá. Tudo que foi declarado se cumprirá, porque fiel é quem te prometeu, irmão. Minha irmã, fiel é quem te prometeu. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24, diz que aquele que nos chamou é fiel para cumprir. Aquele o qual o chamou é fiel para cumprir. Eu quero repetir, aquele que o chamou é fiel para cumprir. Guarda esse versículo no coração, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Aquele que os chama é fiel, tal como prometeu. Eu vou repetir mais uma vez, porque eu creio que pessoas precisam ouvir. Aquele que os chama é fiel, e ele quer contar uma história com a sua vida. Entrega. Entrega, meu irmão. Entrega, minha irmã, enquanto ainda há tempo para se amar. A caneta na mão do autor da criação. Deixa ele fazer, porque aquele que os chama é fiel. Aquele que os chama é fiel, tal como prometeu. Então tudo, exatamente tudo, o que foi declarado vai se cumprir, se cumprirá, porque aquele que prometeu não erra e não mente. Creia, pequeno rebanho. Olha, ele cita uma passagem de Salmos, capítulo 72, versículo 8, ou 78, versículo 2. 78, versículo 2, irmãos. E ele diz: eu lhes falarei por meio de parábolas. E nós sabemos que Deus tem falado, meu irmão, no último tempo. Deus, minha irmã, tem falado muito nos últimos tempos. Olha, agora é impressionante isso. Por quê? A Bíblia foi escrita num período aproximadamente de 2.000 anos por 40 homens e 40 mulheres, ou seja, 40 autores diferentes. E ela se encaixa perfeitamente em todas as histórias, até culminar no homem-deus, a qual nós entregamos a nossa alma para ele. A nossa alma pertence ao Filho.
E esse homem Deus, o nome dele é Jesus Cristo. Nós somos filhos do Rei de Nazaré. Então todos nós, meu irmão, todos nós somos uma parábola em potencial. Eu estou sentindo ele aqui. Eu não sei se vocês estão sentindo, meu irmão, mas eu estou sentindo ele aqui. Eu lhes falarei por meio de parábolas. Radarada soia. Rica mandarabanda so cantaranda chica manda. Rica mandaraya. Eu lhes falarei, o autor, por meio de parábolas. Por meio de parábolas, irmão. Por meio de parábolas, por meio de histórias, por meio de analogias. A sua história não vai ser igual a do irmão, meu irmão. A minha história não vai ser igual à sua, meu irmão, porque tudo que Deus faz é inédito e somente Ele pode fazer algo novo, mas Ele está escrevendo algo que não foi escrito na sua família, que não foi escrito na sua igreja, que não foi escrito em lugar nenhum, porque tudo que Ele faz é novo e Ele faz com propósito. Então, não deixe se aprisionar pela mesmice. Deixe Ele te levar aonde um lugar, aonde a vida seja leve, aonde seja totalmente pertinente viver algo novo. Solta isso aí que você já viveu, irmão. Solta isso aí, minha irmã. Eu lhes falarei por meio de parábolas. É uma construção, irmão. É uma história. Deus não quer só resolver o seu problema imediato. Deus não quer só fazer aquilo que você pensa que é o que vai colocar a ordem na sua história. Deixa Ele fazer. Se é Ele quem faz, nós vamos ser melhores. Eu quero repetir, se é Ele quem faz, a versão que está lá na frente vai te trazer orgulho. Você vai olhar e vai dar um glória a Deus por ter passado por tudo isso, por ter suportado firme. Olha o que os discípulos, os mesmos que correram, os mesmos que negaram, os mesmos que tantas vezes mentiram, os mesmos que tentaram impedir Jesus de subir na cruz. Atos 5,32, nós somos testemunha dessas coisas. E assim é também o Espírito Santo, que concede a todos o que lhe obedecem. Em Atos 4, 21, Pedro fala, 23, nós não podemos deixar de falar aquilo que nós vimos e ouvimos. Aquilo que vimos e ouvimos. Por quê? Porque toma conta do nosso coração. É nesse momento que nós começamos a entender que passamos a ser um com Ele e Ele um com nós. Porque nós fazemos parte da história e nós nos tornamos a mensagem que Ele implantou em nosso coração. Então deixa Ele fazer, meu irmão. Deixa Ele fazer. E Ele fala: explicarei coisas escondidas desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo, irmão. Desde a criação do mundo. Desde lá Ele já tinha algo que você... Irmão, você não nasceu ao acaso. Minha irmã, você não nasceu ao acaso. Você nasceu porque existia um propósito estabelecido pela mão do Criador. Já havia, Ele olhou para você com muito amor. Deixa esse amor invadir o seu coração aí agora, por favor. Deixa esse amor te conduzir ao propósito. Deixa o amor lhe falar. Muitos mistérios, irmãos, são revelados. Muitos mistérios são revelados em histórias escritas pelo autor da criação. Eu sei que está doendo e eu sei que às vezes cansa. É porque Ele precisa arrancar algumas coisas, aparar algumas arestas. Mas Ele te chamou e Ele te escolheu. Ele olhou lá do céu e falou: é você. Não tem erro. Não errou quando te chamou. Sabia que ia ter vale. Sabia que ia ter espinho na carne. Sabia que ia ter deserto, que ia ter tempestade. E sabia que muitas vezes ia acordar desesperado no meio do barco. Não te importa que nós
perecemos, não te importa, Senhor? Parece que o Senhor quer que eu morra. Não te importa, ele sabia de todas essas coisas. E mesmo assim, te escolheu para lhe dar uma linda história, irmão. Para lhe dar uma linda história, minha irmã. Isaías capítulo 45, versículo 9 e 10 diz: aquele que luta com o seu Criador está condenado. Ele não passa de um pedaço de barro. Por acaso o barro se atreve a dizer ao oleiro: o que está fazendo? Você não sabe trabalhar? Também está perdida a criança que, gritando, pergunta ao pai: por que você me gerou? Ou a sua mãe: por que você deu à luz? Agora, no capítulo 41, irmão, no 41, no versículo 9 e 10, também diz o seguinte: você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus, eu lhes darei força, eu vou ajudar e manter você de pé, firme, com a minha mão vitoriosa direita. Você, no versículo 9, fala: você a quem trouxe dos confins da terra, dos seus lugares mais distantes do mundo, e disse: você é o meu servo, eu escolhi e não rejeitei. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Porque Deus sabe que uma bela história é escrita com muitas lágrimas, e nós a derramamos e entregamos para Ele, para que Ele use como tinta dessa caneta que está escrevendo essa bela história. Então continue e não pare. Saiba que no final Ele vai te surpreender. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe, minha irmã. No final desse processo tem algo inédito, tem algo que é só seu. Que Deus abençoe, que os irmãos possam ficar com essa breve história, com essa breve profecia, com essa breve palavra. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.